Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já dá para vocês virem aí o meu nome, né? Vocês já me conhecem, fui professor de vocês ano passado, sou o professor Marcelo Oliveira e eu costumo dizer que com a BNCC, realmente o sétimo ano ele sofreu algumas mudanças bruscas, né? Porque a gente via geralmente com os livros, simetria, mas era mais com números inteiros. Hoje a gente trabalha simetria de várias maneiras, simetria de rotação, né? Deixa eu até colocar aqui simetria de translação, e a gente sabe que não é um conteúdo fácil, né? Mas quando a gente acompanha do início, a gente consegue entender. E nós vamos usar uma linguagem bem simplificada para que vocês entendam o conceito de simetria, né? Nós vimos na aula passada simetria axial, né? Ou simetria de reflexão, né? O nome que se dá, e a gente aprendeu um pouco a fazer a composição delas. Hoje a gente vai ver simetria de rotação e translação. Isso lembra um pouco o que a gente viu em ciências, geografia, né? Que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, em torno dela mesma. Mas, professor, eu queria ver isso na prática. Pessoal, eu vou trabalhar com você em simetria. Como eu já disse, sempre estou dizendo nas minhas videoaulas que infelizmente a nossa live no momento, por motivos técnicos, ela não está sendo possível, mas queremos que o mais rápido possível a gente vai estar resolvendo esse problema. Porém, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Tiver dúvida, pode me procurar, ok? Professor, não estou entendendo essa questão. Me procura, que eu estou aqui justamente para sanar as dúvidas de vocês. E eu sempre costumo dizer que nós, junto com o núcleo gestor, direção, coordenação, estamos nos doando ao máximo para vocês. Gente, vamos primeiro entender o que é a simetria de rotação. Ela acontece, como você pode ver aí, quando uma figura plana ela é girada em torno de um ponto. Geralmente, gente, em sentido horário, que é o sentido que o relógio faz, ou anti-horário, certo? Ela possui geralmente uma medida de abertura entre 0 e 360 graus, ok? Ou seja, muitas vezes ela dá uma volta no eixo completo. Professor, por favor, explique de uma maneira com alguma figura para que eu possa entender simetria de rotação? Pois não, gente. Vamos para alguns exemplos. Vocês conseguem perceber aí, ó, que a simetria de rotação ela vai de um ponto a outro, ó. Olha só, ela vai girando, 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 vai até chegar em 360 graus. Muitas pessoas chamam isso de looping. Ela faz um looping de 360 graus. Ok, pessoal? Gente, agora nós temos a simetria de translação. Então, deu para perceber, vocês sabem que rotação é todo aquele movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E translação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Acontece quando uma figura é obtida a partir de outra, pessoal. Esse é o ponto, gente, que vocês têm que pegar, gente. Ó, ela faz um deslocamento de todos os pontos dela na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma distância.
frequência, certo, gente? E tem um detalhe interessante na simetria de translação. Detalhe interessante, memorizem, trabalhem isso com vocês, ó. A figura inicial e a simétrica dela, as duas, elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Não esqueçam desse detalhe, tá? Elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Como assim, professor? Olha só. Elas têm a mesma forma, dois triângulos. Vocês estão entendendo agora o que é simetria de translação? Vocês estão vendo como não é tão difícil? Quando a gente entra com exemplo, com uma linguagem bem simplificada. Olha só. Então, elas têm o mesmo sentido, né? Mesma medida, e elas estão na mesma direção, gente. E elas têm geralmente o mesmo tamanho. Isso eu chamo de simetria de translação. Tá ok? Professor, mas esse terceiro triângulo ele é maior, certo? Mas ele tem a mesma forma. Ele tem o mesmo sentido. Ele é uma figura inicial. O tamanho das outras figuras são proporcionais ao primeiro triângulo. Então, isso é o que vocês têm que entender. Que na simetria de translação, elas têm a mesma forma, a mesma medida e o mesmo tamanho. Ok, gente? Pessoal, deixa eu voltar aqui para que vocês possam entender. Ok? Vamos voltar um pouco. Olha só, rotação, ele gira de 0 a 360. E translação, geralmente ela tem o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Ok, gente? Professor, o senhor nos explicou semana passada simetria axial. Exatamente. Próxima semana nós vamos, já espero, com a graça de Deus, que nós já estejamos fazendo nossa live para que eu possa tirar as dúvidas de vocês. Mas, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, nos procurem, tá bom? É importantíssimo a participação de vocês. Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Estou com saudades das nossas aulas, né, dos nossos encontros às sextas-feiras, porém, é o que eu sempre digo para vocês, está mais perto do que longe, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido simetria. Deixa seu like, deixa sua curtida, porque já na próxima semana a gente vai trabalhar só com atividades do livro, tá bom, gente? Então aqui vocês já viram esses exemplos, e a você o meu muito obrigado e um grande abraço do professor Marcelo Oliveira. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.